Em novembro, foi aprovado o projeto de lei que diz que o professor não pode favorecer ou prejudicar assuntos como ideologia de gêneros, questões políticas e religiosas. A lei pede que o professor ensine de forma justa, respeitando os limites e as próprias convicções dos pais e responsáveis pela criança, sem expor suas ideias pessoais dentro de sala de aula. A presidente do Sintego esteve presente na sessão ordinária da Câmara, fazendo parte do movimento que diz que estão querendo amordaçar os professores. Ela explica que a moeda tem dois lados e fala sobre o assunto que foi tão polêmico. É importante a gente deixar claro a nossa posição enquanto profissional da educação, mas é principalmente importante a gente deixar clara a nossa opinião enquanto ser humano, enquanto mãe, que a gente, antes de ser professora, a gente é mãe, a gente também tem filhos na escola, netos. Então, a preocupação, Grace, é, de um modo geral, é pela democracia, pela liberdade de expressão e pela consideração do profissional. Veja você, todos os profissionais têm que ser respeitados. Nós, na escola, aprendemos nas nossas escolas que a gente tem que respeitar o próximo, que a gente tem que respeitar a diversidade. E agora nós entendemos que nos faltam com respeito quando dizem ou quando generalizam que todos os professores, porque se a gente aceita essa lei, nós vamos estar assumindo o nosso atestado de incompetência, como as pessoas pensam que a gente é incompetente. Significa que a gente não tem consciência e nem é qualificado o suficiente para orientar na educação, nem dos nossos filhos, nem dos filhos pelos quais nós nos qualificamos para orientar. Então, eu penso da seguinte forma: em toda profissão existem pessoas que fazem coisas certas e erradas. Porém, existem os profissionais, e a maioria deles, todos são profissionais qualificados, que se qualificaram especificamente para trabalhar com a educação. Então, agora você pergunta para mim, mas então, professora, isso não acontece? Isso que as pessoas estão falando de homossexualismo, de interferir na religião, de falar de política, acontece. Acontece não só na educação, mas acontece em todos os lugares do mundo. Nós vivemos num país político, nós vivemos a democracia. Agora, o que não dá é para aceitar as pessoas colocar essa responsabilidade nas costas do professor, como se o professor estivesse desviando as nossas crianças. Essa não é a nossa prática. Então, quando eu digo, além de que esse projeto é inconstitucional, e quando eu digo que isso a gente já faz, que esse projeto vem trazer coisa que a gente já faz, aí você pensa assim, ué, mas então se vocês já fazem, por que vocês estão preocupados? Porque não precisa ditar regras para um professor. Se a gente defende a liberdade de expressão, por que o professor não teria que ter expressão? Por que o professor não poderia falar da diversidade que existe, da diversidade cultural, da diversidade política, da diversidade religiosa? Porque isso existe, é a vida. Agora, também não concordo que o professor tenha que induzir o meu filho, e não acho que ninguém é capaz de induzir. Você, por exemplo, não virou repórter porque seus pais são repórteres. Se você tem um professor que é homossexual, você não vai virar homossexual porque ele é homossexual. Porque se fosse assim, você seria o que seus pais são. Porque, na verdade, você convive muito mais com seus pais. E muitas vezes nós temos pais honrados, honestos, trabalhadores, enquanto que os filhos não os seguem. Ou o contrário, outras vezes nós temos pais que não trabalham e os filhos viram homens de bem. Então não dá para atribuir uma responsabilidade tão grande dessa, menosprezar o conhecimento do professor, ditar regra, colocar em cartaz aquilo que o professor, por responsabilidade e principalmente por qualificação, já faz. E faz com amor, Grace, porque além de professor, eu quero aqui lembrar, nós somos todos pais e mães. E os que não são têm irmãos e filhos. E nós queremos uma sociedade melhor.
Sim, professor, agora vamos só reforçar então. Essa lei é uma lei municipal, né? E eles alegam o seguinte, que por esse professor ser uma figura que esses alunos vão ver, vão respeitar, né? Esse professor não é que ele possa induzir, mas pelo fato dele expressar suas opiniões pessoais, ou seja, se ele tem uma religião qual ou um partido político qual, ele vai influenciar a cabecinha dessa criança que ainda é pequena para distinguir e definir se aquilo realmente existe ou não. Então eles estão, pelo que a gente entende, eles estão defendendo essa criança dessa diversidade, porque ainda são muito pequenos para entender que existe essa diversidade. Pois é, mas o professor, eu também concordo, o professor ele não deve fazer isso, porque como eu disse, antes de mais nada, ele também é pai e mãe. Ele vai esclarecer, orientar, caso surja pergunta. Ele não tem que impor a ideia dele, porque dentro da sala nós não temos que ter religião e muito menos impor a nossa. Nós não temos que ter sexo e muito menos impor o nosso. Nós não temos que ter política e muito menos impor a nossa. Nós podemos ser lá fora o que a gente quiser ser, mas dentro de uma sala de aula nós somos profissionais da educação qualificados. Nós estamos ali para orientar. Tanto é, Grace, que muitas vezes é na escola que descobre que a criança foi abusada, é na escola que descobre que a criança tem uma determinada dificuldade. Então, o professor ele precisa ser parceiro. E o professor que se preze, e eu acredito que a maioria deles sim, que são responsáveis e qualificados, ele orienta. Ele não... A senhora não concorda que ele vai orientar aquilo que ele segue na vida pessoal dele? Só se ele não for profissional. Isso pode acontecer, tanto na educação quanto em outros lugares, porque existem pessoas que não cumprem as suas funções como deveria. E essas pessoas, sim, essas devem ser punidas, mas não tem que generalizar e dizer que todos fazem isso sem antes ir lá na escola ver. Vão para as escolas, vão para a sala de aula. Eu, por exemplo, nunca ouvi falar de uma prática dessa aqui em Jataí. Se existe, então chama essa pessoa para a responsabilidade. Agora, não vem globalizar dizendo que isso é ação dos professores com uma lei ridícula dessa, que vem nas entrelinhas afirmar que o professor está fazendo isso. Pode acontecer um ou dois, tanto na educação, quanto na saúde, quanto qualquer outra profissão, as pessoas fazerem coisas erradas. Não estou aqui dizendo que os professores são santos, porém, é preciso punir a quem deve. Não dá para eu chegar em você e falar, olha, vocês são incompetentes, vocês não estão fazendo a função de vocês sem eu ter prova. Então, eu não vou pegar a prova de outra cidade, do acontecimento de uma pessoa que fez uma coisa errada e generalizar. Isso é, no mínimo, desrespeitoso. Vamos reforçar aqui, professora, que eles não estão falando que vocês são desonestos na forma de ensinar. Simplesmente essa lei só questiona o seguinte, que não se pode expressar as opiniões pessoais ao professor, né? Então, assim, vamos só explicar melhor, porque às vezes o pessoal que está em casa não está nos entendendo, então não fala que vocês não estão ensinando correto. Então, vamos falar sobre o evento que aconteceu lá na sessão da Câmara. Porque a hora que a gente viu, que assistiu, o pessoal, só tem petista aí, só tem petista. Vamos explicar melhor o que esses petistas têm a ver, como é que é. Explica melhor para a gente aí esse embalar da história. Muito bom, essa pergunta é boa porque a gente esclarece isso. Dá a ideia de que todo professor é petista. Eu sou petista, mas nem por isso todos são. Nós temos uma diversidade partidária muito grande, tanto nas escolas, como no Sintego, como em qualquer lugar. Por exemplo, eu que sou petista, não vou colocar minha ideia para o aluno que ele tem que ser petista, porque isso cabe a ele quando ele crescer, quando ele for eleitor, quando ele for orientado, observando as coisas que estão acontecendo aqui. Tem que deixar dessa mania que parece que é um ódio do PT. Se está com ódio do PT, briga lá, porque realmente estão roubando lá. PT, PMDB, PSDB, uma corrupção danada na política brasileira. E isso, Grace, a função do professor é orientar no sentido de observar como está a política em nosso país. Não qual partido que é bom, até porque nem nós sabemos, porque ultimamente nenhum não está escapando, não é? Até porque essa informação dos petistas aconteceu porque, quando a gente foi fazer a matéria, a manifestação que estava acontecendo fora da Câmara eram 80% alunos, né? Alunos de faculdade.
ou seja, automaticamente o pessoal já pensou, né, que estava sendo influenciado pelos professores que são petistas. Pois é, isso é desrespeitar a opinião das pessoas, porque são alunos, você viu que eram alunos adultos, que a gente não tem como interferir na ideia deles, nos pensamentos deles, são conclusões que eles tiraram, baseado na educação que eles tiveram em casa, né, porque eles tiveram uma educação em casa e, com certeza, nem todos os pais são petistas, né, e eles tiveram também uma orientação educacional na escola. Se eles estavam lá defendendo uma visão, é graças à política que nós temos hoje no país. Porque, de verdade, Grace, não dá para confiar na política. Não dá para você falar o partido tal é bom. Não é corrupto, porque está difícil, está todo mundo corrupto. Outra coisa que é preciso lembrar aqui, que fala que os pais têm que ter direito, a lei fala que os pais têm que ter direito na educação dos filhos. Claro, eles não só têm que ter direito, como eles são responsáveis, são os pais. E eu nunca vi uma profissão onde dá mais liberdade para os pais participar da escola. Você é mãe, sabe disso. Os pais têm reunião todo mês na escola, eles podem participar, eles devem participar, eles podem ser voluntários na escola para ajudar, eles podem acompanhar o caderno dos filhos, eles podem conversar todos os dias com a professora, podem e devem, eles podem participar de toda reunião. Então, assim, o pai tem toda a liberdade e é o responsável pela educação do filho. E a gente, como pai, se fosse assim, e como mãe e vó que eu estou dizendo, se meus filhos e netos fossem fazer o que eu quero e o que eu dou de exemplo bom, seriam todos perfeitos. Eu não queria que eles fossem diferentes. Então, se eles tiverem que seguir alguém, não seria, então, o caso deles seguirem os pais, que os educa, que está sempre com eles, que querem o melhor para eles? Então, eu penso assim, se o professor tem esse poder todo de interferir e mudar uma ideologia, então o pai e a mãe também têm. Então, eu acho que a gente tem que dar as mãos e corrigir o que está errado. Se tem professor fazendo isso, esse professor, sim, tem que ser penalizado, tem que ser chamado a atenção, tem que ser chamado para a sua responsabilidade. Mas não é criar uma lei falando que todo mundo está fazendo isso. Não está falando visivelmente, mas nas entrelinhas é o que parece. Porque se eu dito regras para você, é porque eu não estou satisfeito com o seu trabalho. Então, se todo mundo merece respeito, se nós vivemos numa democracia, tanto pai quanto aluno, quanto profissional da educação, quanto a população de um modo geral, merece o nosso respeito. E a diversidade, ela está aí, na leitura de mundo para quem quiser fazer. Então, a gente precisa dar as mãos para orientar para o bem. É isso que nós precisamos fazer, porque nós precisamos de um mundo melhor para os nossos filhos. Então, a senhora concorda de mostrar essa diversidade para essas crianças já tão pequeninas já, professor? Não disse isso. Que eu concordo para mostrar essa diversidade para elas tão pequeninas. Eu acho que a criança, e eu vejo as crianças, pelo menos as minhas que eu convivo, elas vão descobrindo, elas vão te perguntando coisas sobre a vida, e você, como profissional e como mãe, você tem que ir dosando as coisas de acordo com a idade dela. Você não vai chegar para uma criança de 3 anos e falar para ela sobre sexualidade, sobre homossexualismo, coisa que ela não precisa de aprender. Quando ela for crescendo, ela vai perguntando tanto para os pais quanto para os professores, e você vai esclarecendo da maneira mais leve possível para não prejudicá-la. Além do que, eu entendo que a educação cabe aos pais. O professor é apenas um orientador e parceiro. Educar é o pai, e é preciso ser respeitado, tanto esse pai, quanto esse aluno, quanto esse professor. Agora, só não concordamos com a questão de ditar regras. Eu não vou dizer para você, na sua profissão, uma vez que eu não entendo dela, o que você tem que fazer. E é isso que estão querendo dizer para nós, como se a gente não tivesse competência, como se a gente não tivesse qualificação. Essa lei vem falar isso. Se você prestar atenção, como que eu vou pôr um cartaz lá na sua sala e falar, olha, Grace, você não vai fazer perguntas indiscretas, você não vai interferir na entrevista, você é a profissional de comunicação, não sou eu. Então, eu acho que cabe
a você a exercer sua função com maestria, com responsabilidade, assim como cabe ao professor exercer a função dele com maestria, com responsabilidade, e se ele errou, tem que pagar como todo mundo. Não acho que é santo o professor, não acho que não aconteceu casos errados, mas também aconteceu casos de aluno bater em professor, de aluno matar professor. Nem por isso foi necessário criar uma lei para que os alunos, para impedir os alunos de exercer a liberdade. Agora sim, puni-los, sim, ou os pais, ou os responsáveis. Então, acho que a coisa está assim, é muito radical, ou é 8 ou 80. Parece que essa briga não é nossa, mas é um ódio mortal partidário que querem despejar essa responsabilidade em cima do professor, matando a democracia e a liberdade de expressão. A senhora falou de ódio partidário, mas os 10 vereadores aprovaram, lá na Câmara, né, são vários partidos, que aprovaram essa lei, professora. Justamente, eu concordo com você, e é por isso que a gente solicita desses vereadores que repensem melhor, vejam pelo nosso ângulo também, não menosprezando a concepção de pensamento das outras pessoas, mas observa se esses vereadores gostariam que ditassem regras para ele de uma coisa que ele já é profissional. Sim, professora, mas o que está em questão não é a participação desses pais da escola. O que está em questão é esse professor vir passar para esse aluno, né, a opinião pessoal dele, seja se ele for homossexual, se ele tiver alguma religião, seja evangélico, católico, espírita, budista, o que for, esse pai quer ter o direito do pai e da mãe expor para esse filho o que é a opinião deles, e não esse professor explicar o que é, porque a gente, eu como mãe, a senhora como professora, se esse aluno chega para a senhora e fala, olha, minha mãe é tal, meu pai é tal, eu quero saber o que a senhora é. A senhora, não sendo nem o que o pai ou a mãe é, a senhora não vai expor para ele que o que a senhora é na sua vida pessoal, o que a senhora acha que é o certo, não é o que a senhora vai explicar para essa criança? Explicar, não. Vou dizer o que eu sou, né? Vou dizer o que eu sou, mas vou dizer para ele também das outras religiões que tem. Partindo da religião. Por exemplo, vou dizer, olha, eu sigo essa religião porque me sinto bem lá. Porém, meus pais não são assim. Na minha casa, por exemplo, eu tenho 4 filhos. Cada um deles segue a religião que eles acham que deve seguir, porque são adultos. Então, quando você crescer, você vai saber qual religião que você quer escolher. E você tem essa orientação na sua casa pela sua família. Quanto ao homossexualismo, por exemplo, se eu sou gay, eu vou dizer para ele, olha, se ele me perguntar, porque isso não é necessário que eu fale na sala de aula, eu não devo falar isso na sala de aula, é claro que ele vai observar a minha forma de ser e, né, com tantas informações que se tem hoje, ele vai detectar que eu sou homossexual. E se ele me perguntar, professora, por que você é homossexual? Eu falo, olha, isso é uma opção minha, você vai entender isso quando você crescer, e isso não está em discussão. O que a gente está aprendendo aqui é que existem pessoas de várias formas, de diversas formas. Então, lá fora, tem pessoas homossexuais, tem heterossexuais. Isso é o professor orientar. Mas você vai ser, quando crescer, aquilo que você quiser ser, porque os seus pais estão te orientando nisso. Então, essa é a minha função. Por isso que a gente fala da liberdade de expressão. Eu vou falar de todos os sexos que existem, sem falar para ele que ele tem que ser homossexual, até porque ser homossexual, eu acredito que a gente não escolhe. Né? Na questão do que mais que você falou, da religião, da homossexualidade partido, né? E do partido. Por exemplo, eu sou petista, mas eu vou falar, inclusive meus alunos adultos, que eu trabalho com EJA, eu vou falar para eles, se a gente está falando de política, é claro que eles são adultos, vão questionar, professora, por que você é petista? Eu sou petista porque a ideologia... A senhora não vai puxar para o lado do petista? Quando eu for falar, Rosa, sim, eu sou petista porque a ideologia me agrada. Agora, você tem que escolher o partido que a ideologia te agrada. E o mundo político está aí fora. Você vai observar
né, de acordo com o que está acontecendo e ver o que te agrada, até porque a gente não faz cabeça das pessoas. A criança, sim, você pode influenciar se você ficar batendo naquela tecla, você tem que ser petista, porque isso, porque o PT fez aquilo, porque o PT fez aquilo outro. Esse não é meu papel. Se eu fizer isso na sala de aula, eu estou errada. Então, lá existe uma coordenadora, lá existe uma diretora para estar acompanhando a gente. Então, essa coordenadora e diretora tem que chamar minha atenção. Olha, Rosa, isso não é conteúdo de você fazer em sala de aula. Você é partidário, você tem seu partido lá na sua casa, lá na sociedade. Aqui dentro da sala de aula, você é só professora. É isso que precisa ficar feito. É isso que precisa fazer. Isso é ser profissional. Agora, isso não impeça que eu tenha um partido. Não impede, mas eu não tenho que inculcar numa criança porque ela está sob a minha responsabilidade, só que ela não é minha. E mesmo nas minhas eu não posso fazer isso, porque eu tenho que deixar ela crescer e observar o que ela quer ser. Tanto é que na casa da gente, a gente tem pessoas que votam em quem quer. Eu, por exemplo, na minha casa é assim. Lá em casa cada um vota onde tem. Inclusive eu tenho uma filha super polêmica que acha super errado eu ser do PT. Porque ela não concorda e eu respeito. É natural, ela é adulta, ela agora já é adulta, então ela acha assim, ela tem os motivos dela para achar. A gente nem debate política, porque ela tem a concepção dela e eu tenho a concepção minha. E é isso que nós estamos pedindo, respeito, respeitar o próximo. Deixa a pessoa seguir o que ele quer ser, ainda mais criança. Gente, eu não tenho esse direito, se fizer isso está errado. Então, por isso que eu digo, não precisa escrever numa lei para que o professor faça isso é obrigação do professor. Então, não dá para ensinar Pai Nosso vigário, só pune quem está fazendo errado, vai lá e cobra da direção, cobra da coordenação. Olha, isso não pode acontecer. Os pais que frequentam a escola, chegam lá e falam, meu filho está aprendendo política, a professora está falando que ele tem que ser do partido tal, isso está errado, eu não aceito. É isso. Certo, professora, é um tema que teve muita repercussão, né, na mídia, nas redes sociais. E outro assunto também, o pessoal está falando assim, até inclusive eu li agora, recentemente, que os professores não estão nem preocupados com a questão salarial, que a gente sabe que é desse tamaninho, né, e está preocupado com essa lei. Então, o que a senhora pode falar para a gente a respeito disso? Você está falando do PSS. Nós, do Sinteg, estamos tão preocupados com esse PSS que se vão pagar piso hoje, é briga nossa, é cobrança nossa, tanto com a senhora secretária quanto com o prefeito. A gente está sempre aí lutando por isso. Esse PSS não depende do Sintego. A gente entende, como todos os contratos, que deveria ter concurso público e deve ter. Porque a gente, no Sintego, a gente luta para que tenha concurso público, para dar garantia, para dar estabilidade para o profissional. Agora, o fato dos contratos serem extintos no final de ano, agora em dezembro, isso é um contrato. Quando eles assinaram, era com essa proposta. Agora, vinham prolongando essa questão dos contratos, contratando, que bom que vinham. Agora, nossa briga, Grace, é para que eles não abaixem o salário, porque a gente é totalmente contra, inclusive a gente não entende por que agora dá conta de pagar o salário que está, e depois do PSS, além de contratar mais pessoas, aí não dá conta mais de pagar o salário que está pagando agora. Então, essa é a nossa luta. Para isso, a gente já teve várias reuniões com a secretária e vamos continuar tendo, com o procurador da prefeitura, com o próprio Vinícius. Inclusive, a gente espera que ele nos receba essa semana. Hoje mesmo, a gente entrou em contato com ele, buscando que ele nos receba, porque ele falou que receberia a gente, para a gente discutir o salário dessas pessoas. Se o PSS é, como eles estão dizendo, uma organização para que haja concurso no início do ano que vem, você pode ter certeza que é isso que a gente vai cobrar. Só que a gente quer que permaneça o salário, porque você está pagando agora, e depois a gente sabe que o dinheiro do Fundeb ainda aumenta, por que não dá para pagar? Então, essa é a nossa cobrança. Nós nunca abandonamos os contratos, mesmo depois que eles forem demitidos, porque vão ser demitidos agora, segundo a secretária, mas nós vamos continuar na luta, porque a gente entende que eles têm que ter um salário digno. Porque o que já ganhava já era pouco, ainda tira, então é a mesma coisa que dar com a mão e tirar com a outra. Aumenta
o piso para os professores e tira dos que menos ganham. Isso não é justo. Quem ganha 900 e poucos reais ganha um salário hoje, com desconto do INSS, e vai ganhar menos de salário. Isso é humanamente impossível uma pessoa sobreviver. Como fala de qualidade de educação se não valoriza o profissional? Como esse profissional vai se qualificar? A gente jamais abandonou os contratos, nós vamos continuar lutando para que eles tenham o mesmo salário e mais. Nós queremos concurso público no ano que vem. Assim, porque é isso que a gente luta, para que todos tenham estabilidade e tenham condição de sobreviver.